Bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do nosso podcast Interculturalidade, uma iniciativa do mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Cívico, Hub de Empreendedorismo Social. O tema de hoje habita em nós e talvez ele seja inesquecível. Hoje falaremos sobre memória. Isso serve tanto do ponto de vista individual como também do ponto de vista coletivo. Temos aqui conversado sobre esse momento de transição que a gente vive. Aliás, aceleradas transições. Nós saímos de um mundo que a gente conhece para um mundo desafiador, que nos convoca, nos questiona, nos impacta, e é por isso que nós trazemos aqui temas relevantes do nosso dia a dia, temas que dialogam com a questão cultural. A escritora francesa Virginie Grimaldi, aliás, estou terminando de ler esse livro belíssimo, chamado O que Resta de Nós, afirma, através de uma de suas personagens, que há rostos que passam e outros que permanecem. Diante dessas transições atuais, o que passará? O que permanecerá? Memória trata de vínculos e com ele tecemos a nossa cultura. Estamos cada dia mais conectados ou, ao mesmo tempo, talvez mais distante da compreensão e valorização da vida humana. Eu espero que você não esqueça do programa de hoje e ele se torne presente na sua memória. Temos convidados muito especiais. Bom, primeiramente estou feliz aqui hoje por receber o professor Dr. Marcos Nepomuceno, nosso pró-reitor de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor do nosso mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações e doutor em educação, arte e história da educação. Marcos, aqui a gente já faz a saudação com uma questão, com uma pergunta. A memória atende ao chamado do presente? O presente provoca coisas na nossa memória que talvez estejam até adormecidas? Neto, obrigado aí por já começar dando uma oportunidade de discutir algo que me parece muito oportuno, porque eu acho que, na verdade, a reflexão sobre memória é, antes de tudo, a reflexão sobre o tempo. Mas o tempo talvez como fluxo, o tempo como aquilo que a gente nunca consegue reter, né? Se a gente pensa, isso vem desde Agostinho de Hipona, né? Essa ideia de que o tempo é algo que passa por nós, que a gente não segura e não retém. Se eu penso o tempo como fluxo, eu posso pensar que o futuro, ao chegar em mim, se torna presente e se torna passado. Mas isso talvez com uma experiência bastante abstrata. Se a gente traz ela para a experiência do humano, eu talvez possa fazer um paralelo, onde para o homem, para o ser humano, o futuro é desejo, anseio, o presente é experiência e o passado é memória. Se a gente pensa o tempo como fluxo, eu acho que a gente tem um caminho aí para responder muitas questões, não só essa que você colocou. Obrigado, Marcos, bem-vindo. Essa interconexão entre passado, presente e futuro, tecendo, lastreando a memória. Patrícia, mais uma vez, obrigado pela sua presença, nossa parceria. E nós sabemos que memória é tecido também nos rituais, né? Então, você que trabalha com empreendedores, com jovens, como você vê essa articulação presente, passado e futuro para projetar algo que atenda e sirva melhor a nossa sociedade? Bem-vinda. Obrigado, Carlos. De novo, mais uma vez aqui estar presente. É um prazer enorme. Acho que cada vez mais, cada episódio que a gente passa traz conteúdos tão relevantes e que nos provoca reflexão. E realmente, né, a gente celebrou essa semana, esse mês, o aniversário do Cívico, e é sempre um prazer contar com pessoas como o Carlos, que fazem parte dessa história, então falar, né, de memória, falar de história. E acho que o Nepomuceno trouxe um ponto que eu já ouvi também uma palestra falando sobre o presente ser esse encontro, né, entre o passado e o futuro. E acho que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala muito do futuro, mas o futuro é importante a gente olhar também como é que a gente aprende com o passado, todos os aprendizados. E lá no Cívico a gente fala, né, de construir um lugar de futuros possíveis. Futuros possíveis que a gente gostaria com mais consciência, com mais inclusão. E não tem como a gente não pensar em futuro sem a gente estar pensando no passado, mas nossas ações de hoje, com certeza, vão ali definir o futuro que a gente está desenhando. Então, o papo de hoje, obviamente, a gente falar de memórias é fundamental para a gente estar pensando nessa transição e pensando em futuros ali mais promissores, né? Obrigado, Patrícia. A nossa convidada especial de hoje, ela é alguém que ensina a gente como lacunas podem construir e devem construir. Como a gente pode tirar potência da memória se ela nos edificar. E nos ensinar como fazer melhor, como agir melhor.
Eu conheci a nossa convidada, Helena Taliberti, em Brumadinho. Tenho muito orgulho em tê-la aqui hoje. Helena é mãe da Camila e Luiz, mulher, economista visionária, maquinzista. Maquinzista. Estudou aqui no Mackenzie, uma vez Mackenzie, né, Márcia? Sempre maquinzista. E eu não me senti à altura, assim, de poder apresentá-la, Helena. Eu, assim, com todos os riscos, né, de ser indelicado, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Helena Taliberti? Eu sou Helena, sou mãe da Camila e do Luiz, vamos começar por aí, né? Sou economista, me formei aqui no Mackenzie, em economia, em administração, e, e eu confesso para você que eu perdi meus filhos, né? E eu confesso para você que essa Helena eu ainda estou procurando, viu? Hum. Porque existiu uma Helena no passado, né? Existe uma Helena agora, existiu uma Helena que teve que se reconstruir, se entender de novo, e eu não sei qual será a Helena do futuro, eu não tenho a menor noção. Porque eu acho que eu já adquiri uma certa idade em que eu não penso no futuro mais. Eu vivo o meu presente, vivo as minhas experiências, e assim a gente vai levando, né? Nós criamos o Instituto Camila e Luiz Taliberti, junto não, principalmente por causa dos amigos e das amigas do Luiz e da Camila, que nos propuseram criar um instituto depois da morte deles, porque a morte deles foi muito trágica, muito impactante, e eles morreram muito moços, né? E junto com eles também perdi minha nora, meu neto, e a família também deles, né? O pai biológico e a madrasta. Então, foi uma perda, assim, uma coisa muito, eh, muito dura, né? Da gente viver isso. E esse luto coletivo, né? Nos levou a nos unirmos mesmo e criarmos um instituto. E para honrar a memória deles, mas não só a memória deles, a memória das outras vítimas também da barragem de Brumadinho, e eu aqui incluo Mariana, né? Sim. É impossível falar de Brumadinho sem falarmos de Mariana. E o nosso instituto, basicamente, ele tem como principal objetivo a defesa dos direitos humanos, né, sob duas vertentes, né, principalmente o empoderamento de grupos vulneráveis, mulheres, que nós percebemos que são sempre as mais atingidas por essas tragédias, e a proteção do meio ambiente, que é aquilo que mais estamos, neste momento, nos deparando com todas essas transições que você se referiu no início, né? Uma coisa muito complicada da gente viver. E, Helena, como você, na gestão do Instituto, na direção do Instituto, entende memória? Então, memória para nós é um patrimônio. É aquilo que nos deu a forma de existir, porque é baseado nesta memória, é baseado neste patrimônio que eles deixaram, neste legado que eles deixaram, que a gente trabalha. O que eu digo, quando eu digo legado, que eles deixaram, apesar da pouca idade, nós percebemos assim que o movimento que a morte deles trouxe foi um movimento que nos impressionou pela profundidade das relações que eles mantiveram aqui com os amigos e com as amigas, né? Então foram pessoas que amaram, sabe? Que foram amados e que deixaram marcas. A gente não podia, em momento algum, né, não considerar isso, né? Principalmente por conta dessa aproximação deles todos conosco, né? Nós não poderíamos deixar isso de lado. Isso para mim é a memória, é o legado deles, né? Porque
cabe a nós, vivos, imortalizarmos os nossos, quem passou, né? Os nossos mortos, na verdade. E eu acho que isso é uma frase de um rabino, que eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas um livro muito bonito que nós lemos, e é isso, nós aqui vamos imortalizá-los. Não só eles, eu sempre repito, não só os meus filhos, são todos. Tá? Bom, eu disse no início que essa é uma conversa para guardar na memória. Marcos, a experiência que eu tive também lá em Brumadinho, eu entrevistei várias vítimas, várias pessoas, e eu perguntava se elas tinham tido contato com algum executivo da empresa que provocou aquilo, e a resposta foi não. Eles não iam agredir, bater ou qualquer coisa do tipo. E eu fui na empresa também saber qual a dificuldade de botar olho no olho, sabe? Face a face. E aí vinha a questão de compliance, questão jurídica e tal, parará. E você, como estudioso da cultura, né? Eu fico pensando no tempos modernos de Chaplin, né? Na Revolução Industrial, o homem preso na máquina, agora parece que a gente está preso nos algoritmos. Como é que a gente se liberta disso, assim? Neto, é uma questão complicada, porque a gente também tem que tomar o cuidado de não idealizar que em alguns outros momentos da história da humanidade também as relações tenham tido muito mais qualidade, né? O que eu acho que hoje talvez a gente tenha mais consciência de alguns processos. Então, e aí, no mundo corporativo, é fácil escolher estratégias defensivas. É o meu jurídico que não me deixa, é o meu compliance que depois terei que prestar contas, é a nossa linha estratégica que aponta outro caminho. Só que o século XXI ele traz uma superação, se eu fizer uma perspectiva um pouco maior de tempo, de um século XIX que viu as nações se consolidarem e a referência de cultura era uma referência de nacionalidade, basicamente, para um século XX que explodiu com isso, né, que foi trazendo, explodiu lentamente, né, através de vários fenômenos, começou baseado na ideia de Estado-nação, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e a segunda metade do século vai passando por uma série de mudanças, que foram essas que nós discutimos aqui, e que vão transformando. E talvez nessas mudanças todas, o que tenha surgido, e ele é ameaçador para alguns, é a ideia e a potência de cultura. Porque esse é um desafio, primeiro que ele não tem uma regra posta. Não conheço compliance no mundo capaz de regular questões de cultura. Ele pode regular outras, mas as questões de cultura vão sempre colocar contra a parede as normas do compliance, porque surgirão situações Ela imprevistas. parece libertária, né? Porque a cultura, eu não vou dizer exatamente que ela é libertária, mas ela é intenção permanente. A cultura em si ela é um processo de transformação e de tensionamento permanente. Ela nunca, em momento nenhum da história, ela cristalizou, por mais que a gente tenha às vezes uma expectativa, tem passando os anos, pensei agora. E eu, sinceramente, acho que esse é o grande desafio dos executivos. A sua empresa, a sua organização só faz sentido se ela estiver inserida na cultura que ela está. Então, assim, e aí no mestrado a gente acredita muito nisso, né? Que se esses executivos, principalmente os profissionais de comunicação, têm uma responsabilidade enorme nisso. Se eles não entenderem que a cultura ela existe dentro de um tempo e de um espaço, e que a sua organização só fará sentido se ela corresponder a esse tempo e esse espaço, então acho que não é à toa que a gente vê empresas que foram uma potência, 2 décadas depois elas inexistem. Mas eu acho que a cultura é muito desafiadora e ela assusta muito, porque você não consegue controlar os processos da cultura, né? E aí a gente vive hoje numa outra forma de relação. A fala da Helena é muito bonita porque é uma fala da memória dos afetos, mas não necessariamente como afeto, como sentimento, que é a primeira tendência que a gente tem, mas é do sentimento que nos afeta. Sim. E que afeta o amigo, que afeta o outro. Então, acho que esse é um desafio que as organizações, se puderem, eu acho que talvez o mundo ideal de alguns executivos era imaginar que nada disso existe, que ele não precisa se preocupar com nada disso. Só que a realidade, ela insiste em bater a porta e se impor. Ela se impõe. Ela se impõe. Então, acho que E, Helena, no Instituto Camila Luiz, vocês escolheram o caminho da arte, da cultura. E fazem coisas incríveis, eu tive a oportunidade de participar. Isso provoca também, né? Muito. Isso provoca. Aliás, me surpreende o quanto provoca, porque essa coisa de você perder de fato o controle do que você assiste. Quando você assiste um documentário, por exemplo, que nós
passamos vários documentários sobre a questão dos rompimentos das barragens e tudo mais, e mesmo a questão das diversas expressões, não só o audiovisual, mas a questão da arte, eh, todo tipo, né, de expressão, ela impacta porque ela toca as pessoas em camadas em que a gente não vê, não percebe. E você quando olha uma obra de arte, e essa obra de arte tem, um caminho, eh, Uhum. que foi, danificado, um meio ambiente que foi danificado, ou um vídeo mostrando um rio que foi perdido e as consequências dessa perda para os ribeirinhos, para as pessoas que viviam daquele rio, para as pessoas que vivem ainda, nas proximidades, mas que não têm mais absolutamente nada Uhum. mais, porque o rio foi perdido. Quando você vê, uma coisa é você ouvir, uma coisa é você ler a Uhum. respeito, outra coisa é você ver, né? Porque a visão, ela é o que te toca a alma. Quando você vê, é o que te toca a alma. Então eu acho que o instituto, ele conseguiu esse ir por isso e tem sido assim, temos tido muitos feedbacks de que é um caminho, muito mais, efetivo para a conscientização da sociedade. Sim. Helena, eu queria aproveitar, porque a gente sempre, a gente tem uma tendência a não perceber a cultura quando ela não está questionada, né? Se ela está ali acontecendo na vida, e quando a gente é privado ou tem qualquer conflito, é aí que a ideia de cultura se torna Uhum. presente. E vocês, e você especificamente, o Instituto, traz, acho que uma questão que é fundamental, que é como lidar com a ausência da memória material. Porque a gente só percebe quando não tem, né? E a memória vai se construindo no dia a dia, nos objetos, na lida, Sim. no objeto de trabalho, no objeto, no talher do almoço de domingo, e às vezes em coisas maiores, como espaço geográfico, o rio que desaparece. E vocês têm especificamente uma lida com esta ausência. Acho que ela está posta, né? Essa ausência da memória. Sim. Como essa experiência de lidar com a ausência da memória, ela ser subtraída, de repente, à memória material abruptamente. Ela na verdade, ela é permanentemente um esforço para se trazê-la de volta, seja ela de que forma for, Tá. né, é trazer sempre de volta, porque, eh a gente precisa, entender que aquilo que foi subtraído da visão, mas não foi subtraído do passado, não foi subtraído da vida, não foi subtraído do coração das pessoas, da mente das pessoas, não foi, tá tudo lá, né. Sobre isso eu acho uma coisa interessante, nós fizemos um filme da nossa família, da família Taliberti. E esse filme de família trouxe, hum, revelações, porque esses vazios que você fala, essas ausências que você fala, estavam todas lá, Ó, estavam todos presentes. E é muito interessante como, esse tipo de expressão, eh, audiovisual, ela tem uma potência enorme e ela é capaz de trazer, de volta esses vazios. Obviamente que não vai tampar nenhum, buraco, né, não vai tampar nenhuma dor, né, que a gente sente, nenhum sofrimento, mas vai ajudar você a passar por determinadas situações, onde você é confrontado com uma saudade extrema, com uma dor extrema, e ela ajuda a a a a se a você se entender, né, como eu comecei a nossa conversa, várias Helenas nessa história, né. Helena um, Helena 2, Helena 3, sei lá quantas mais virão, né. E no início, nós fizemos arte terapia. A arte terapia é uma coisa muito interessante também, porque ela também traz uma expressão individual uhum. de um problema que foi coletivo, né. O problema, a questão, do rompimento da barragem é um problema coletivo, é um problema global, não é um problema local Sim. em Minas Gerais. Ele é um problema global, é um modus operandi de desprezo pela vida de uma forma global.
Então eu acho que e a arte-terapia, ela traz esse toque, sabe, esse toque na questão, de você expor e se entender, né, no meio que você vive mesmo, na sua cultura, nas coisas que te acontecem, como é que as coisas estão, acontecendo naquele momento, né. Patrícia, quando esse ano um grupo de alunos do Mackenzie foi ao Cívico e eles tiveram a palestra, né, com as irmãs Maqueda, Uhum. que tem um trabalho belíssimo na linha de cosméticos, mas elas falaram muito da ancestralidade delas. Elas, aliás, a origem em Minas Gerais, né? E avós, bisavós, assim, que viveram ainda um período assim com as marcas da escravidão, mas como elas fazem disso uma potência, né? E no Cívico a gente vê, porque esse empreendedorismo social traz muitas vezes da ancestralidade uma potência de ação, reação, transformação. Como é que você tem visto isso lá? Porque os alunos ficaram encantados com essa experiência com elas. Não, realmente, no Cívico, né, assim como a Maqueda tem algumas iniciativas principalmente focado no socioambiental, né? E acho que essa questão de não só de ancestralidade, mas essa busca de quando a gente começa a elevar, talvez, o nível de consciência sobre esses impactos, sobre como é que a gente se reorganiza, como que a gente gerencia, cria negócios, né, no mundo, e isso é muito vivo, né, lá com mais de 130 iniciativas, né, que a gente tem lá dentro do Cívico. A gente vê muitos, não só iniciativas dessa ancestralidade de história, mas também de conservar também hábitos, costumes que a gente perdeu, talvez, também ao longo da questão de desenvolvimento, tecnologia, produtividade. E a gente vê também muitas iniciativas também retomando, por exemplo, dentro de comunidades ribeirinhas, como é que você se reaprende a biodiversidade e aproveita, convive com aquilo de uma forma sem ferir, de uma forma que cria numa localização, mas sem ser de uma forma destrutiva. Então, acho que tem meios, tem caminhos. É que isso é difícil, né? Você tem que se provocar e contrassenso, às vezes, do que a gente tá acostumado. Mas acho que essa constante provocação, e acho que quando acontece, às vezes, né, muitos negócios também se nascem de alguns incidentes, de alguns impactos que acontecem na vida, mas que gera realmente essas reflexões, né? De como é que você consegue repensar modelos, repensar formatos, repensar negócios, né? A gente fala de negócio, fala de impacto, e tem como a gente pensar, né? A gente fala, né, não existe lucro ou impacto. Não, você pode ser um impacto positivo com lucro, né? Então, acho que essa né, a gente vê iniciativas bastante nisso, olhando para trás. Acho que a gente tem cada vez mais, quando a gente fala dessas iniciativas, esse resgate de como a gente fala de memórias, né? Então, a gente, às vezes, parece que a gente esquece algumas coisas, né? Então, acho que quando a gente fala bastante dessas iniciativas, tem sido muito uma volta também de aprendizados, de comunidades lá atrás, o que os indígenas faziam, enfim, que a gente talvez tenha se perdido e que seja tão que sejam conhecimentos que a gente se perdeu e que valem a gente retomar, até para a gente manter vivo, né? Nos mantermos também vivos, né? É, Como mundo. que me chamou muita atenção como a memória delas, afetiva, inclusive, mas técnica também, Sim. de habilidades dos ancestrais e que elas traziam com orgulho, se tornou inovação, né? Uhum. Marcos falou agora do presente, passado e futuro interconectado, né? Vamos lembrar, né, Milton Santos. Milton Santos dizia que o espaço só existe a partir do olhar humano. Sem olhar humano, o espaço é um nada. Uhum. Quer saber a qualidade do espaço? Quais são as técnicas que a gente aplica ao espaço? É isso que dá sentido ao espaço. Se ele vai ser bom ou ruim, depende das técnicas, das nossas escolhas, aquilo que a gente aplica, né, a esse espaço. Agora, Marcos, você sente assim que as empresas têm estado assim mais abertas a trabalhar internamente com seus colaboradores, na sua visão, na sua estratégia, o elemento da arte, da cultura, como uma forma de despertar inovação, despertar um olhar mais sensível, mais humano, ou isso ainda está muito fechado? Não, eu acho assim, um grupo de empresas já percebeu o potencial disso, mas isso está longe de ser uma realidade para muitas empresas. Por várias razões, até porque quando você tem uma sociedade que, em qualquer risco de precariedade, ela vai tentar se ater ao básico do básico para a sobrevivência. E aí coisas do campo da cultura ficam parecendo luxos absolutamente Uhum. desnecessários, quando não são, né? Então, acho assim, existe um conjunto de organizações que, no geral, são as que têm mais recurso, que foram as capazes de perceber o potencial da cultura, como resultado, inclusive, econômico, e não como econômico no objeto e aplicação da própria cultura, mas nessa capacidade transformadora da cultura,
que te faz ser uma pessoa mais feliz, mais produtiva, e com maior sentido. Tem um texto do Ferreira Goulart que eu acho maravilhoso, ele tem um livro que chama Argumentação sobre a Morte da Arte. E é uma visão até bastante conservadora de arte. Mas ele é um poeta preocupado com a questão da linguagem, um poeta ensaísta, ele vai dizer assim, mais ou menos com essas palavras: o homem estranha o mundo, o seu lugar no mundo, e em algum momento tenta entender qual é o seu lugar no mundo. E a arte é essa investigação para tentar entender qual é o seu lugar no mundo. Então, assim, e isso é muito poderoso. Porque quando você entende o seu lugar, e as várias empresas relatam isso, que quando os seus funcionários entendem que eles não estão ali só para fazer um produto específico, e sim que aquilo tem uma relevância maior, eles se tornam mais produtivos, porque ganham sentido no que estão fazendo. E eu acho importante quando você fala, por exemplo, da questão de uma ancestralidade que traz uma inovação, é porque memória é poder. É. Porque memória, você pode ver, quando qualquer tentativa de subjugar outro ou uma coletividade passa por subjugar a memória dessa coletividade. Porque a memória, ela nos identifica, né? Os nossos afetos são construídos através das memórias que são acessadas por esses afetos. Então, o que eu vejo assim, as empresas que têm muito recurso, ou que têm mais recursos, já conseguiram perceber isso, mas empresas que poderiam se valer muito mais desse potencial da arte, etc., por questões econômicas, por questões de mercado, muitas vezes não percebem, inclusive, oportunidades de negócio nesse campo, de como diferenças culturais, percepções podem agregar valor à cadeia de negócio que ela está inserida. O que eu acho interessante, Marcos, é que tem empresas que apoiam, patrocinam para fora, mas para dentro são tão fechadas, né? Exatamente. Não, é porque aí, a gente brinca que é isso assim, quem tem um olhar para a questão da cultura talvez seja o executivo de marketing da organização. Mas a organização como um todo não entendeu o simbólico. Ah, por exemplo, quando a Helena fala para a gente assim, ali na arte-terapia, na pintura, porque começa a surgir um outro tipo de experiência ali, que não é pautada por um grau, vamos dizer assim, canônico de racionalidade. Sim. Que é assim, todos nós, nossa geração, que talvez as mais novas estejam fugindo disso, e não quer dizer que isso é bom, mas nós fomos educados aqui na cultura do livro, que é uma cultura de uma linearidade mental, do encadeamento de ideias. E quando você olha um quadro, você está diante de uma experiência que ela é uma experiência de presencialidade. Você está diante do quadro. Não, o tempo é imediato, é assim, é aquela experiência e depois você vai ter só a memória dessa experiência. Ela vai estar sendo reelaborada e ela é transformadora. E ela é transformadora no campo do indivíduo, seja ele o vice-presidente de marketing da organização, seja ele o funcionário da linha de produção. Essa experiência da memória, do afeto, da experiência estética, ela é potente para todos. E só que as empresas muitas vezes usam isso apenas como parte do seu composto mercadológico ali de estratégia, Sim. que é uma visão de curto prazo, que é uma visão que não é capaz de, por exemplo, de identificar numa comunidade quais são as suas habilidades históricas Sim. construídas e como elas são geradoras de valor. E valores que não tem. A gente, infelizmente, vive num mundo que adora fazer falsas oposições. Se é uma coisa, não pode ser outra. E às vezes podem ser as duas coisas. Então, nada impede que uma grande corporação aprenda com práticas que são locais, que são históricas, que são retomadas. Então, acho que se a gente fugir um pouco dessa falsa oposição, as empresas vão perceber que ela tem um potencial que é transversal na organização, e é para dentro e é para fora, como você muito bem observou. E aí, olha, memória é poder. E memória é repertório, né, Helena? Porque a gente citou o exemplo Makeda, um instituto que ele tem provocado, aqui no Mackenzie nós temos visto isso, o quanto o resgate da memória, o nosso diálogo com a memória, a potência que a memória pode trazer de transformação, de humanização, ela traz um repertório, e isso é poder. Quando a gente pensa, Helena, num mestrado como esse que nós lançamos agora, né, mestrado que trabalha o intercultural nas organizações, e aí pegando a parte da cidadania, ações na sociedade, aquilo que as organizações... O que você sonha, a partir da tua vivência, da tua experiência, para um mestrado como esse nosso agora, de comunicação intercultural, entendendo a diversidade, pensamentos distintos, que estão ali dialogando? É Eu isso, acho assim. que o Instituto tem trabalhado muito nessa questão da interculturalidade, no sentido de tentar entender
como nós vamos passar o nosso recado, né? Para quem a gente vai passar, como a gente vai passar, para quens, não é um quem, né? São muitos quens, né? Que a gente vai passar o nosso recado, a nossa proposta, né? Eh, qual seja a nossa proposta? Eh, nós não temos um planeta B. Ou a gente cuida desse, ou a gente cuida desse, né? Nós não temos outra coisa a fazer. Então, como é que nós vamos impactar uma sociedade que banaliza a vida? Ela banaliza a vida. A gente está num que apaga memórias, porque é isso que a gente está vivendo. Quer dizer, acho muito oportuna essa nossa discussão, porque a gente tem assistido um apagamento da memória, em todos os sentidos, institucional, brasileira, antiga, tudo, né? Estão construindo uma memória de rede social, Ou fake, de né? stories da rede social. Stories dura 24 horas. Então, é essa memória que nós estamos construindo. Então, assim, como é que nós fazemos? Eu acho que esse mestrado de vocês é essencial. Como é que nós fazemos para nos relacionar com um público que tem uma memória fugaz? Ele não é, assim. E como é que vai ser esse mundo? Eu acho que pesquisas nessa área, elas são importantíssimas do ponto de vista sociológico, do ponto de vista econômico, Uhum. né, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista social, tudo. Porque eu acho que a gente precisa, entender para quem que nós estamos deixando esse mundo. Porque quando nós criamos o instituto, que nós concordamos em criar o instituto, eu falei: "Olha, nós não estamos criando instituto para nós, porque nós já estamos velhos, daqui a pouco nós estamos criando isso tudo para vocês. Para vocês, quer dizer, para eles, né, que agora estão na faixa dos seus 35, 40, né, um pouquinho mais às vezes, mas para os nenês que estão nascendo aí, um monte de nenê os nenês do instituto, né, estão nascendo muitos. Como é que vai ser para eles, para a geração deles, Uhum. né? Porque, inclusive, eu noto assim uma questão. As pessoas que estão agora no mercado de trabalho, elas têm uma noção, porque elas ainda tiveram um a questão do livro, como você Uhum. falou. Uhum. Ainda tem, né, mas o pessoal está todo nas redes e a informação é essa. Vídeo a inteligência artificial, né? Pois é. Sim. Mas tem uma questão interessante quando você fala os quens nós queremos falar, já é um signo de interculturalidade. É verdade. Essa Pois é, consciência que você tem exato. Tem públicos vários públicos. diversos Sim, e que a comunicação tem que ser esse instrumento de mediação. sim. E ela só é eficiente se ela souber com que cultura ela está falando, em que cultura ela se insere. Exatamente, em que cultura. Nós tivemos, assim, uma experiência muito interessante, rapidinho, que nós fomos passar um dos filmes que nós passamos, eh, é o Ode ao Choro, da Cecília Engels, e é um tributo que ela faz à Camila, minha filha, ela foi muito amiga da minha filha, e nós fomos passar no Instituto Federal de São Paulo, na Zona Leste. Foi uma experiência maravilhosa. E aí eu falo, e aí é o dos quens, né? Uma das primeiras perguntas, depois que todos viram o filme e tudo mais, uma das primeiras observações, aliás, de um rapaz, era uma classe de audiovisual, né? De cinema, televisão, essas coisas. Bom, era um curso desse. E o rapaz falou assim: "Olha, pela primeira vez eu estou vendo o que foi a tragédia de Brumadinho do ponto de vista individual. Uhum. Porque a gente sabe do que aconteceu, a gente sabe de detalhes que a mídia passou, mas são todos detalhes macro, né? É São diferente do detalhes noticiário, né, Helena? não, completamente diferente. Então ele falou Midiático. assim: primeira vez eu vi o sofrimento individual, não é o sofrimento, porque não se fala em sofrimento quando se fala da mídia. Uhum. Então eu acho que o importante, desses trabalhos é para quais, públicos temos que falar e o que falar, para que a gente tenha o nosso objetivo alcançado, né. Eu concordo que acho que é uma questão fundamental, essa banalização do sofrimento.
É, é quase uma insensibilidade, né? Assim, as experiências vão sendo tão velozes, que nada no fundo nos atinge porque a gente não se apropria dessas questões. Mas aí me surge uma questão que eu acho que é muito interessante, que a tua experiência pode nos trazer aí uma visão interessante. A gente tem uma certa ideia incrustada na sociedade que, assim, de certa forma, sofrimento ensina. Então, aquela história assim, é o pai que exige, é a mãe que exige, você tem que sofrer para aprender. Ou seja, uma coisa um pouco atávica, que é assim, o sofrimento ensina. E aí eu tenho uma pergunta para você, no ponto de vista do indivíduo ou do coletivo. Ele ensina mesmo o sofrimento? Ou o que ele ensina para essas muitas Helenas? Aí, o que ele ensinou o sofrimento? Porque senão a gente fica também num risco de certa forma, ter uma permissividade com o sofrimento, porque com uma certa ideia que ele transformará algo melhor no fim, porque o sofrimento ensina. Então, queria te ouvir sobre isso, assim, o sofrimento nessa jornada, ele ensina, não ensina? Ele adoece, só. Tá. Ele adoece. Uhum. Porque uma coisa é a dor, a outra coisa é o que você faz com essa dor, né? Se você está sofrer, você sente uma dor e aquilo te traz uma tristeza, essa tristeza é o seu sofrimento. Mas isso te adoece. Uhum. E eu acho muito triste essa coisa de você ser. Nós já conversamos há muitos anos atrás, Neto e eu, sobre isso. De você ser exigente com. Tem que sofrer, porque tem que passar por isso para poder aprender, para poder engrandecer. Não, não tem que passar. Não tem que sofrer. Eu acho que o sofrimento, eles são experiências que nos trazem adoecimento. Eu vejo muitas empresas, adoecidas por dentro, porque os colaboradores não são olhados como precisam ser olhados, não são considerados como precisam ser considerados, eles não são acolhidos como precisa ser acolhido. Então, assim, isso eu vejo assim em, em tanto em empresas de grande porte como em empresas de pequeno porte também, né? Como é que você sabe que um colaborador seu está sofrendo e você pode fazer alguma coisa, por que não fazer? Uhum. Por que essa mentalidade de que o sofrimento ensina, de que o sofrimento. Não, não necessariamente. A vida já é bem difícil, vamos combinar, né? Já é um É uma desafio escola. todos os dias, desde a hora que você acorda. E eu Então, entendo, Helena, assim, que tem estratégias que dão errado e dão, e se tornam doentes do ponto de vista institucional, e a gente passa isso para o ser humano, porque, por exemplo, a inadimplência estourou. Gerente, dê um jeito. E o jeito é perder o sono, adoecer porque está sob pressão, de uma estratégia que não foi nem ele que construiu, e ele está sendo provocado a fazer coisas que dá o seu jeito. E a gente vê isso adoece. Por quê? São estratégias adoecidas, e a gente fala muito isso com os alunos também, né, de entender porque a meta, por exemplo, você simplesmente entrega a meta, mas você não discute como é que aquela meta surgiu. Uhum. Como é que ela foi criada? Ela foi a partir de uma projeção de indicadores que podem se realizar ou não, mas ninguém explica para o gestor e para uma equipe como é que a meta surgiu. E a meta adoece. A meta cria dificuldade nas relações humanas, ou seja, uma coisa doentia que você injeta a doença no... E me parece que tem uma diferença entre um ser humano real e um ser humano abstrato. O que eu quero dizer com isso? O executivo que cuida da gestão gestão de pessoas vai dizer assim: não, mas está ótimo, só 1% teve afastamento por questões de Sim. saúde. Só que no caso do indivíduo, é 100% de uma Sim. vida afetada. Ou seja, É. no número institucional, na visão, ele pode ser uma estatística, mas para aquele indivíduo, a vida dele, ele só tem essa para viver dessa forma, e se ela se adoecer, para ele, ou seja, essa alteridade de você colocar os interesses da instituição versus o interesse do indivíduo, as instituições têm muita Não. dificuldade de fazer. E Marcos, quando você abre o repertório de educação corporativa das empresas, você não vai ver o tema meta como disciplina. Como é que ela... Por quê? O RH, isso aqui não é comigo, né? Mas o adoecimento passa a ser, né? O turnover passa a ser e tal. E aí você, Patrícia, assim, do ponto de vista da gestão, como engenheira que você é e tal, que dificuldade, né?
da gente entender como a gente precisa lidar com coisas básicas. Sim, e eu estava, né, refletindo, né, ouvindo a Helena trazer toda essa questão de um olhar dessa questão da banalização, né, querendo ou não, esses indicadores, transformar tudo em números, né, não são, não é quantidade de mortes, mas a gente esquece o indivíduo, às vezes no sentido de olhando em prol da instituição. E eu acho que na gestão é um desafio, no negócio, falar em inovação, óbvio que é importante, mas acho que muitas vezes a gente se perde nessa humanização dos negócios, né, eu acho que é um pouco disso. E aí quando a gente fala de humanização, eu vejo muito no sentido das organizações a questão da importância da cultura organizacional, porque a gente Uhum. fala-se muito em cultura organizacional, da importância, mas na prática, né, na vivência, que aí a cultura não está no, né, o que está escrito ali na parede, né? É o que você está praticando, é as relações entre liderança e liderado. E eu acho que esse está sendo, acho que, o desafio das organizações e por modelos de gestão, porque as pessoas estão, sim, adoecendo por diversos motivos, por pressões cada vez mais, talvez, sei lá, sem sentidos, talvez até no sentido humano, né, que números que a gente está querendo atingir, para que a gente está querendo atingir, isso acaba gerando inclusive mais desastres, talvez mais desgaste, maior consumo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a economia precisa gerar, a gente sabe que precisa ser gerar riqueza, gerar crescimento populacional, enfim, alimentar. E eu acho que esse desafio de humanizar talvez a liderança, e eu acho que esse, né, no mestrado, a importância da gente falar de cultura é de falar das relações humanas, é de falar de como é que essa troca acontece, principalmente a gente de liderança liderada, essa coisa de aprendizados, né, acho que essa troca do que já foi feito, o que pode ainda ser mantido, enfim, eu acho que tem diversos desafios, mas que não tem como não passar pelo ser humano, quando a gente passar a olhar o indivíduo e não olhar só no coletivo, a gente está muito no agrupa, escala, É no curtíssimo prazo, né? sempre no curto prazo. É, e eu lembro muito do seu Dari Pereira, lá no Córrego do Feijão, que foi a região mais afetada. O seu Dari, ele nem sempre ele almoçava em casa. Aliás, no dia que aconteceu o rompimento da barragem, ele levou a marmita, porque ele é marceneiro, ele ia almoçar fora. Mas ele resolveu almoçar em casa. E não sou sirene, alerta nenhum. Ele ouviu árvore estalando. E aí olha a sabedoria e a memória dele de vida ali, ó. A árvore não estala à toa, está acontecendo alguma coisa. Foi o tempo dele pegar o filho, a filha, o sogro, a sogra, a esposa, subir numa ribanceira e ele viu tudo, absolutamente tudo ser levado. Muito provavelmente, se ele estivesse ali, ele teria morrido. E eu fui entrevistá-lo porque ele teve com o Papa Francisco. O CNBB levou ele entregou para o Papa Francisco, né, a foto das vidas perdidas ali, né, que se foram. E eu perguntei para ele na minha ignorância assim, mas, seu Dario, o que o Papa te falou? Ele não falou nada. Eu falei, como não falou nada? Ele simplesmente me abraçou e começou a tremer. E, e ele falou a mesma linguagem, assim, porque quando eu vi que podia ter acontecido comigo, com a minha família, se eu não tivesse voltado aquele dia para casa e não tivesse percebido a árvore estalando, eu tremi. Mas a dificuldade da empresa fazer isso. A dificuldade dessa conexão para ser diferente, para buscar uma nova forma de ser. E para mim são questões que não saem da memória. Essa desumanização da organização, e eu espero muito assim que esse projeto de mestrado, e é coisa bonita, né, Marcos? Você tem visto ali entrevistado, é que tem desde diretora de empresa até o fundador da ONG SP Invisível, juntos ali. Sim. Isso dá uma esperança, sabe, revigora, né? Sim. Muito. Você que tem Sim. acompanhado e Não, entrevistado. e a gente vê profissionais com 20 anos de carreira entendendo que as respostas técnicas, vamos dizer assim, que os manuais trazem, não estão mais dando resultado, e que tem uma camada mais profunda a ser conhecida e descoberta, né? Um dos entrevistados trouxe uma questão interessantíssima que ele diz assim: eu sou de marketing, o mantra atual é inovação, é ser disruptivo, e a minha equipe apanha semana sim, semana também, cada vez que apresenta um projeto que realmente é disruptivo para a organização. Exato. Aí a ponto dos meus, dizendo, a ponto dos meus comandados perguntarem: esse é para valer? É para ir lá e apanhar? É para fazer o quê? Por quê? Porque essa diferença entre o que você, às vezes, a questão só formal e uma questão que está intrínseca ao negócio. Mas felizmente eu acho que a gente tem, por diversos caminhos, é o empreendedor social, é o profissional com uma longa carreira, é o executivo, é muitas vezes o próprio empreendedor de negócios, como a gente tem aí candidatos no mestrado, que
estão entendendo, ou seja, eles estão vivendo a cultura do tempo deles, eles estão entendendo que aquelas questões que eles fazem do seu trabalho precisam de uma camada mais profunda. Eu vibro com esses encontros. Bom, nós estamos indo para o encerramento. Eu digo que o nome do nosso programa é Interculturalidades. Interculturalidades é maior do que o tempo que a gente tem, né? Passa rápido. Mas eu sempre, a gente faz aqui um descascar de abacaxi aqui, assim, e vale para você também que está nos acompanhando. É uma questão desafio para cada um. Então, eu queria, já que a gente está falando de memória e trouxe hoje o tema da memória, que cada um trouxesse, se pudesse, o que apagaria da memória, porque o que foi feito no passado, a gente não aprendeu absolutamente nada com o que foi feito, né? O que apagaria do passado, pensando na memória coletiva nossa e pensando no Brasil, o que não gostaria que tivesse acontecido e parece que a gente não aprendeu com os fatos. E o que injetaria na memória ou potencializaria a nossa memória para que nós pudéssemos ser diferentes. Então é algo que apagaria e é algo que injetaria na memória para nos potencializar como nação. Vou começar com o Marcos. Bom, eu talvez decepcione na resposta porque eu não apagaria nada. Não sei se é um certo fatalismo, mas eu acho que a história se impõe. Uma coisa é o julgamento moral que a gente faz depois dela acontecendo, dizendo, isso aqui é inaceitável. Até porque o Júlio Carlo Argan, que é um historiador da arte, ele diz que a única ciência na arte é a história da arte. Porque se você não entender o momento que o artista fez, nada fará sentido para você. E eu acho que isso se aplica a tudo no que diz respeito à história. Eu brinco que a única ciência da humanidade é a história, porque se você entender o que aqueles homens viveram naquele tempo, você vai ficar fazendo inferências e cometendo. Agora, para injetar, na verdade, eu fiquei pensando, que eu achei essa uma pergunta muito... E eu lembrei de um texto, até pelo tema, com o Brumadinho, que é um texto muito bonito de um filósofo francês chamado Francis Wolff, que ele trabalha a ideia da memória, da morte, da vida. Ele é muito bonito mesmo. Acho que cheguei até a compartilhar contigo, comentar esse texto. E eu separei um trechinho dele aqui, que ele diz assim: estamos condenados a viver no presente, mas dele nos libertamos pela imaginação do futuro. Libertamos-nos do presente que existe, nos voltando sempre a um futuro que não existe. Mas que nos faz existir, dando sentido à nossa existência. Ou seja, é exatamente esse futuro que não existe que nos dá energia Dá para sentido, né? e dá sentido para a vida. Então, Boa. assim, eu iria por aí. Muito bom. Patrícia. Olha, eu também fiquei pensando, né, a importância de que os fatos, independente da gente não concordar ou serem desastrosos, a gente não querer apagar, também acho importante que eles, independente de ter acontecido, eles acabam gerando as nossas ações no futuro. Mas eu acho que existem, né, eu fiquei até pensando aqui agora, recapitulando, tem muita coisa que a gente vê em história, talvez que eu leia, né, enfim, que acontece. Mas acho que uma coisa que eu vivi recente, que eu acho que, de alguma maneira, não sei se apagaria, mas que é um marco que, enfim, recente. Acho que a pandemia foi algo que sim gerou muitos aprendizados, sim gerou muitos, mas para mim foi um evento ali que tivemos muitas perdas, a criação de uma Covid, de uma pandemia, e é algo que eu vivi, né? Acho que é diferente de falar de um fato histórico que eu li ou que eu estudei, é algo que sim marcou, acho que gerou muitos desafios, né, de relações, muitas questões mentais das pessoas. A gente está vivendo, acho que hoje, pós-pandemia, que a gente não sabe ainda nem quanto que vai ser isso, mas acho que é um fato que eu gostaria que talvez não tivesse acontecido pela forma que foi, e acho como, talvez nessa mesma linha, vai de saúde, vamos dizer assim, acho que algumas coisas que geram aprendizados, e acho que historicamente também tem essa questão de saúde. Acho que tem uma coisa que existe e deve se perpetuar, acho que quase se perde também nessas pós-pandemia, essas bipolarizações do mundo, né, do mundo da política, é a questão da vacina, no sentido de como uma boas descobertas também na vida que gerou esses incidentes que acabam gerando, e a vacina, assim, salva vidas, protege, previne, e a própria pandemia trouxe também esse aprendizado, mas eu acho que é algo que vale ser lembrado, que acho que a gente precisa cada vez reforçar. Tem visto no Brasil alguns questionamentos sobre isso, mas eu queria aproveitar, talvez, essa pauta de saúde, né, me veio aqui na cabeça, nesses dois temas, que eu acho que é um tema que sim, a gente tem que se manter vivo, porque fake news cada vez mais surgindo, e algo que sim salva, que a gente protege, a gente tem que pensar mais no preventivo do que talvez ser reativos em tudo. Bom, vou ser bem rápido aqui, né? Mas o que eu vejo de potência na nossa sociedade, nossa cultura,
é a nossa pluralidade, a nossa diversidade, que por vezes a gente nem reconhece, aliás, até talvez a gente tenha se iludido muito com isso nos últimos anos. A gente achava que era uma coisa e de repente a gente viu outra. Mas eu sou uma mistura, por exemplo, de indígena com suíço, né? Assim, da parte da minha mãe, né? Que vieram da Suíça, a família Ludolf, e da parte do meu pai, Bahia, interior da Bahia, indígena. E isso é um barato, isso é uma coisa forte, potente, bonita. A gente devia usar isso para quebrar o preconceito. E a questão que eu acho que a gente deveria pagar aí, eu entendo muito o que o Marcos falou, concordo, mas é quando você ameaça o direito ao voto. Porque a única coisa que nos iguala, a gente tem níveis de renda diferentes, bagagens diferentes, temos, né, várias coisas diferentes, e às vezes nem acesso à justiça é a mesma, porque um tem um advogado, outro não tem, mas o voto vale 1 a 1. É a mesma coisa. A única coisa que nos restou, que nos coloca como iguais, é o direito ao voto. Então, tudo que ameace isso, para mim, a gente nem deveria Democracia. imaginar ou Sim. questionar, né? Helena, por favor. Olha, eu vou um pouco assim nessa linha também, um pouco da Patrícia. Eu acho que o negacionismo à ciência é uma coisa que eu queria muito que não tivesse acontecido, mas muito. Eu acho que teríamos poupado muitas vidas em nível global, né? Não só no Brasil. E no Brasil, Sim. com certeza, mas em nível global também. Uma outra questão que me incomoda demais, que eu queria banir desse mundo, porque eu sou um pouco otimista demais, talvez, não sei, são as guerras. Eh, a gente está assistindo guerras ao vivo, né? Os mísseis caem, matam todo mundo ao vivo. Então, isso para mim é uma coisa que me dói, assim, profundamente. E isso é uma coisa que não só que eu não é que eu não queria apagar o que passou, eu também concordo com você que apagar não dá, mas gente, Como a não tem gente mais cabimento fazer guerra hoje em dia. Com tudo que a gente sabe do que o ser humano é capaz de coisa boa, né, fazer guerra hoje em dia não tem cabimento, né. E eu acho que eu estou muito influenciada pelo filme, Ainda Estou Aqui, Uhum. né, eh, a da Da ditadura. a questão da ditadura. A ditadura ela foi necessária num certo momento para ensinar que não é para mais ter, nunca mais, porque a gente tem uma juventude que não tem noção do que foi a ditadura. Hoje que eu me dei conta de que minha filha, por exemplo, nasceu depois que a ditadura tinha terminado. Ela não tinha vivido a ditadura, no entanto, ela era uma fervorosa, combatente da ditadura, obviamente, né, mas, não essa geração que está aqui não sabe o que foi. Então eu acho que isso precisa que ele faz parte de toda essa conversa nossa. E eu acho que, assim, uma coisa positiva que eu queria muito, sonhadora, eu sou muito sonhadora, que as empresas fossem humanizadas, porque gostei muito disso do que você falou, Marcos, sobre, o ser humano abstrato, né. O ser humano abstrato e nós, então, economistas, que adoramos um número, não é A verdade? Quer planilha. dizer, ninguém mais é número neste mundo. Sim. Vamos combinar. O que aquele colaborador precisa, momentos em que da vida em que ele está vivendo, o que a família dele também está passando, quer dizer, enfim, eu acho que é isso. Olha, hoje eu estourei meu tempo, assumo, mas o tema foi muito, muito especial. E eu queria aproveitar a fala da Helena sobre a questão das guerras. E se você não viu nosso primeiro episódio, né, nosso primeiro programa com a Ionara Rabelo, coordenadora de saúde mental dos Médicos Sem Fronteiras, aliás, neste momento, a Ionara está no interior do Sudão. É um relato, uma narrativa muito potente, muito importante, vale a pena, você que se ainda não assistiu. O segundo, com a Glaucimar Petkovic, se leva do Bradesco, e a gente falou sobre liderança feminina, e a Luciana Camargo, no último programa, se leva da IBM, falando sobre a questão do digital, né, dos desafios em relação à cultura relacional ou a nossa ação mesmo como cidadão. Quero agradecer e Renato Taioba, Osmar Guerra, toda a equipe de produção aqui do nosso programa. Esse é o nosso último programa do ano. Nós retornaremos ano que vem.
Quero dizer que as inscrições para o nosso mestrado, a segunda chamada, estão abertas do dia 13 de dezembro até o dia 14 de janeiro. Então, você tem tempo, vai lá, acessa, procura informação. A gente vai estar divulgando, então aproveita esse tempo. Mas como é o nosso último programa, eu quero uma palavra para 2025. Eu gostaria que Marcos entregasse para nós, para todos nós, uma palavra de presente, Patrícia, Helena. Então, uma palavra de presente para 2025, que a gente encerra esse programa desejando um ano incrível, um ano muito especial para todos. Eu, na verdade, vou usar duas. Pensamento crítico. Olhar o mundo com olhar crítico, porque isso é bom, isso não é ruim. A gente não tem que ter medo da diferença, a gente não tem que ter medo da divergência, e todo mundo tem o direito à opinião, desde que aprenda a formular um pensamento crítico, embasado, e isso seja uma resposta para o mundo que a gente vive. Olha, acho que refletindo aqui, eu acho que uma palavra que fica para o próximo ano e para os próximos anos é mais humanização em tudo, nas nossas relações, nas nossas decisões, enfim, acho que Helena trouxe bastante esse ponto e sai com essa palavra desejando para a gente que cada vez mais a gente olhar o outro não como números, não como um diferente, e sim como um outro humano, assim como nós somos também. Amor, né? Vamos procurar amar, porque eu acho que é esse o maior legado que eu aprendi com meus filhos. É a incondicionalidade do amor, inclusive. O amor incondicional. Não é só esse amor que a gente. Não. É o incondicional. Bom, acho que vocês repararam que no início do programa, quando eu fui falar do nome da Camila e do Luiz, eu me emocionei. Eu não os conheci pessoalmente, mas eu os conheci através da Helena. E a palavra que eu quero trazer para você em 2025 é afeto, aproveitando até que o Marcos falou do afetar. E, por último, dá uma dica a você que vai tirar férias, quer ler um livro, ó, O que Resta de Nós, Virginie Grimaldi, editora Gutenberg, uma das escritoras mais lidas atualmente, mas com uma sensibilidade incrível, e muito do que a gente falou aqui passa pela forma como ela descreve o ser humano, que é tão rico, tão belo e que vale a pena a gente fazer contato com esse livro. Um abraço, obrigado e até breve. Obrigada. Obrigada.